Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica da série, nessa série maravilhosa, né? Para o quarto e último vídeo, discernimento dos Espíritos pelas Sagradas Escrituras, né? Deixa eu baixar mais um pouco aqui o microfone, né? Para dar mais substância, né? Ou seja, para que a voz fique mais nítida, né? Para que seja melhor a voz, né? Em breve colocarei o microfone nesse aparelho para que verdadeiramente o som fique extraordinário, né? Como dizia o outro. Bem, minha querida irmã, esse é o último vídeo da série, né? Discernimento pelas Sagradas Escrituras. Isso mesmo. Último vídeo da série. Né? Muitas pessoas, né, aí, louvado seja Deus, visualizando essa série, né? E hoje nós vamos ver no último vídeo, eu deixei para o último vídeo, né? Discernimento nas Sagradas Escrituras sobre o Anticristo. Né? Nós vamos ver sobre o Anticristo. Esse quarto vídeo, quarto e último vídeo. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Nós vamos entrar nas Sagradas Escrituras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, meu querido irmão, minha querida irmã, se inscreva nesse canal, não é? Se inscreva nesse canal, dê o joinha, fortaleça a obra que é do Senhor. Muito bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, no capítulo 24 de Mateus, versículo 11, o próprio Senhor Jesus, ele vem alertar sua igreja dizendo que se levantará muitos falsos profetas que seduzirão a muitos. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar na sua igreja até o fim será salvo. Essa é a realidade. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o que nós vemos aqui O que nós vemos aqui é que no final dos dias, como disse o próprio apóstolo São Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, até o verso 5, que no final dos dias, nos últimos dias, muitos iriam apostatar da fé. E o que é apostatar da fé? É abandonar a fé verdadeira para ir atrás de uma fé que não foi Jesus que fundou, que não foi Jesus que criou, que não foi Jesus que doutrinou, que não veio do Senhor. Nós sabemos, é óbvio, é claro, né? Então, por isso que o próprio Senhor Jesus alerta a sua igreja dizendo que no final dos dias, quando a iniquidade, o progresso crescente da iniquidade, veja, quando o pecado estivesse transbordando, ia surgir o quê? Muitos falsos profetas. Muito bem. Então, Jesus já começa por aí alertando a sua igreja. O que nós vemos, não é esse o discernimento, mas para que se entenda o discernimento que vamos trazer neste vídeo, é necessário que começamos nesse verso, é óbvio. Mas o verso central de tudo isso é o versículo 24. Capítulo 24, verso 24. Presta atenção. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se é até possível, os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Aqui é onde vem, meu querido irmão, o nosso discernimento bíblico de hoje, dessa aula bíblica, o último vídeo da série, né, Discernimento pelas Sagradas Escrituras. Muito bem. Meu querido irmão, repare, perceba que Jesus começa dizendo, porque se levantarão falsos cristos. Não é? Eu vi um falso profeta mentir, deturpar, dizendo que os falsos cristos seriam cristos pregados na madeira. Cristo aquilo, Cristo isso, Cristo acolá. Não. Eles são eles. Os falsos cristos são eles. Por quê? Nós vemos em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus dizer o que a Quefas, tu és pedra, da qual fundaria a minha igreja. Bem, sabemos biblicamente falando que só Jesus pode fundar a igreja. Essa é a realidade. Só Jesus pode fundar. E Paulo diz
em Coríntios, que nós podemos edificar comunidades no alicerce que já foi posto, a igreja. Veja, capítulo 16, versículo 18 de São Mateus. Quando Jesus diz surgirão falsos cristos, Jesus está dizendo que surgirão muitos fundadores de igrejas, seitas messiânicas. Essa é a realidade. Então, Jesus está afirmando que surgirão, olha o discernimento, amado. Olha o discernimento da Sagrada Escritura. Quando Jesus diz surgirão falsos cristos, ele está dizendo que não é alguém que vai aparecer dizendo que é Cristo. Não, ninguém vai crer nisso. É que fulano agora disse que é Jesus. É que o cicrano agora disse que é Jesus. É que não sei quem agora é Jesus. Não. Simplesmente, Jesus está afirmando que surgirão falsos cristos, ou seja, outros fundadores de igrejas, falsos mestres. Muito bem. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, ele diz o seguinte: assim como houve falsos profetas entre vós, também haverá falsos mestres. Pedro entendeu. Os apóstolos entenderam quando Jesus disse surgirão falsos mestres. Vamos pegar, né? Vamos pegar aqui a segunda carta de Pedro, né? Para que nós tenhamos mais entendimento dessa palavra. Vamos lá. Veja, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Aqui está. Aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã, a explicação de que Jesus disse que surgirão falsos cristos, falsos messias, falsos mestres, fundadores de igrejas. Repare que aqui está o discernimento. Não é como fala os pais das seitas, os filhos de Lutero. É que surgirão muitos cristos, é Cristo Redentor, é Cristo ressuscitado, é Cristo não sei o quê. Pergunto eu, Jesus não foi tudo isso? Muito bem. Então, aqui diz, porque se levantarão falsos cristos. Não é? Fundador da igreja fulano de tal, ele fundou a igreja, ele é um falso mestre, ele é um falso Cristo, só Cristo pode fundar a igreja. Então, quando ele fundou a igreja, ele é um falso Cristo. Então, muitos estão seguindo o raciocínio falso dele. Não é? Pastor fulano B fundou uma igreja, então vários. E repare que cada um deles diz, o meu Deus. Veja, eles dizem no singular como o Deus deles, um Deus particular, um Deus privado, um Deus que é só dele. O meu Deus vai fazer isso. Nunca diz o nosso Deus. Repare, meu querido irmão, que na igreja católica você nunca escutou um padre numa missa, quem quer que seja, dizer o meu Deus, não. O nosso Deus. Porque Deus não é privado só de uma pessoa, de um grupo, de uma seita. Não. Deus, ele é universal. Deus, ele é de todos. Deus é o criador de todas as coisas. Tá entendendo? Então, aqui está o discernimento. Falsos cristos, quem são? Fundadores de igrejas. Fundadores de igreja. Irmão, você quer dizer que Pedro foi a Roma, né? Quem fundou a igreja foi Jesus. Sabemos que Pedro teve em Roma. Se foi de vez de Pedro, se não veio, a igreja foi fundada por Jesus, sobre Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, e ponto. Né? E ponto. A igreja foi fundada por Jesus. Eles iam, pregavam e nasciam as comunidades, rito bizantino, né? Que nós conhecemos, que é a universalidade da igreja, rito oriental, rito isso, rito aquilo, rito copta, então, rito romano. Então, nós sabemos que isso engloba a universalidade da igreja. Muito bem. Então, veja, ele fala em falsos cristos e fala em falsos profetas. Então, irmão, você quer dizer que falsos mestres, falsos profetas são diferentes, são distintos. Exato, meu querido irmão. Exatamente diferente. O falso profeta trabalha para o falso Cristo, que é o anticristo, os anticristos. Você viu que o apóstolo São João disse, né, na primeira carta, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, ouvistes falar que o anticristo vem. Pois bem,
Já há muitos anticristos no mundo. Olha o que ele disse, já há muitos anticristos no mundo. É aí que se reconhece o espírito da verdade. Não é? Há muitos anticristos. Então preste atenção. Os anticristos são os fundadores de igreja. E os que estão a trabalhar para eles, né, seus pastores, são chamados de quê? De falsos profetas. Então, falsos cristos e falsos profetas. Eles farão milagres grandiosos, a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Né? Eu trouxe no canal Destruindo as Heresias Protestantes um falso padre, né, que deixou a batina, né, um falso padre, para ser falso profeta. Ele já era falso padre, né, padreco. Então hoje ele é falso profeta, né, de uma seita protestante. Muito bem. Então aqui Jesus disse, seduzirão até mesmo os escolhidos, com palavras cheias de astúcias, de peçanhas, né, infernais, e seduzirão a muitos com a lábia adocicada, aquela mesma lábia da serpente para com Eva. Muito bem. Então, nós vamos para o discernimento. Nós vimos aqui. Por que nós começamos aqui? Porque é necessário termos o discernimento da coisa, né? Primeiro você precisaria saber, para nós chegarmos ao central, agora vem o que é o discernimento. Agora que nós vamos pegar, agora que o bicho vai pegar, no nome de Jesus, no discernimento. Muito bem. Abra na primeira carta de João, capítulo 4, não é? Verso 1 e 2. Para começar, vamos lá. Caríssimos, não coloque sua fé em qualquer espírito, ou outra tradução diz qualquer pessoa, como diz a mensagem de Deus. Mas examinai para ver se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Toda pessoa que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Aqui está, amado, o discernimento. Veja, toda pessoa que proclama Jesus encarnado, que Jesus se encarnou, é de Deus. Eu quero dizer o seguinte para você. Eu já fui protestante, e o que é que acontece? Acontece que eles dizem que depois que Jesus morreu e ressuscitou, não é mais carne. É unânime. É raro um protestante não crer que Jesus não era mais carne. Preste atenção. Tomé disse, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não entendeu? E Tomé tocou nas chagas de Cristo. Tomé tocou na chaga de Jesus e foi curado. Não é? Foi liberto. Meu Senhor e meu Deus. Muito bem. Um espírito não se toca. Jesus comia, Jesus bebia, Jesus celebrou a missa para os 2 discípulos de Emaús, Lucas 24. Presta atenção, um espírito não faz isso. Um espírito não faz isso. Então aqui está o discernimento. Quem são os que creem que Jesus se encarnou e se alimenta dessa carne? João, capítulo 6, versículo 54. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, eu vou ressuscitar no outro dia. Muito bem, meu irmão. Irmã, aqui está o discernimento. Toda pessoa que proclama que Jesus se encarnou e se alimenta dessa carne é Espírito de Deus. É o que diz o verso 2. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Está em maiúsculo, que é o Espírito Santo. Muito bem. Na Eucaristia está o Espírito Santo. Deus Pai imprimiu o selo do seu Espírito. João, capítulo 6, versículo 27. É a comida de vida eterna. Muito bem. Agora vem o Espírito que não crê na carne de Cristo, que não crê em Jesus encarnado eucaristicamente falando. Vamos lá. Toda pessoa que não proclama que Jesus se encarnou não é de Deus. Aí está. Aqui está o discernimento da onde nós começamos. Virão muitos cristos. E esses cristos é o anticristo. Muito bem. Ele mesmo, João disse, já há muitos anticristos no mundo. Olha só. Capítulo 2, versículo 18b. Há muitos anticristos. Por isso, conhecemos que é a última hora. Muito bem. Já há muitos anticristos. Quem são? Os que se dizem que vêm dizendo ser eu. Não é? Mateus 24, 24. Nós começamos lá. Aqui está o discernimento, amado. Aqui está. Primeiro, discernimento. Discernir
a pessoa que se alimenta de Cristo encarnado. João 1:14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós vimos a sua glória. Muito bem. Então aqui é fácil distinguir quem são verdadeiros cristãos e quem são falsos cristãos, anticristos. Anticristos não proclama que Jesus se encarnou. Pode até que proclame com a língua, mas em obras nega. Porque diz que não é carne de Jesus, é símbolo, é representação. Muito bem, aí está. Então isso é o anticristo. Quem são as pessoas que fazem parte do grupo verdadeiro, da igreja verdadeira, que são verdadeiros cristãos? Né? O contrário do anticristo são aqueles que proclamam que Jesus se encarnou e se alimenta dessa carne, não é? João 6, é o próprio São João que escreve isso. O próprio João evangelista que escreve no seu evangelho: eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente. O pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Muito bem. Aqui esse próprio João diz que nós temos que distinguir, temos que discernir qual é a mão direita, qual é a mão esquerda. Muito bem. Jesus disse: surgirão muitos cristos, não é? E esses muitos cristos são os falsos mestres que não reconhecem que Jesus é pão vivo descido do céu e se alimenta dessa carne, como ele mesmo pregou na sinagoga em Cafarnaum: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Aí está o discernimento. Quem são os cristãos? Os que se alimentam, os que professam que Jesus se encarnou e se alimentam de sua carne. Muito bem. Não é? Quem são os anticristos? Vamos lá. São aqueles que mesmo a maioria não confessa que Jesus veio em carne, que se encarnou. Depois de sua ressurreição, Jesus não é mais carne, é um espírito iluminado, né? Assim diz as heresias atuais, a maioria delas é unânime. Ou seja, mesmo que eles professem que Jesus se encarnou, mas não se alimenta dessa carne. Então é o anticristo. É o anticristo. Está aí esse grande discernimento nas Sagradas Escrituras, esse último vídeo da série Discernimento Bíblico. Farão milagres, né? Muitos milagres seduzirão até mesmo os escolhidos. Nós vemos padres, né? Nós vemos católicos abandonar a fé católica, apostatar da fé católica para ir para uma fé criada por homens. Jesus não entra em igreja criadas por homens, não é? Hebreus capítulo 9, versículo 24. Cristo não entra em igrejas fundadas por homens, que é figura da verdadeira, que ele próprio fundou com seu sangue, não é? Capítulo 20, versículo 28, de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo, ministrando os bispos que ele tinha ordenado em Éfeso, ele disse: cuidai bem do rebanho de Deus, do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a sua igreja, que ele fundou no seu próprio sangue. Aí está, amados. Jesus disse em Lucas 22, versículo 20: este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós que é minha igreja. Muito bem. Então nós vemos aqui, não é, esse grande discernimento. Qual é o discernimento? Para reconhecer os anticristos, os falsos cristos. Os falsos cristos não confessam que Jesus se encarnou e muito menos se alimenta dessa carne. Esses são os anticristos. Quem são os cristãos verdadeiros? A igreja verdadeira, que professa que Jesus se encarnou e que se alimenta dessa carne. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Muito bem, esse foi o último vídeo da série Discernimento nas Sagradas Escrituras, trazendo hoje sobre o anticristo. Como discernir, como saber o anticristo, né? O anticristo que disfarça em Cristo. Nós vemos, para fechar com chave de ouro, no capítulo 11 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, diz assim: esses tais são falsos apóstolos e falsos pastores desonestos, que se disfarçam em apóstolos e pastores de Cristo. Verso 14. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele se disfarça de Cristo. Ele se passa, e até prega a palavra, né? Nós vemos que o anticristo prega a palavra, porque Satanás pregou a palavra para Jesus, Salmo 90, verso 11. Capítulo 4 de Mateus, é claro. Pula daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos para que segurem tuas mãos, para que não venha tropeçar em nenhuma pedra. Veja, o próprio diabo é a pedra de tropeço.
mas pregou deturpando as escrituras para o próprio Jesus, não é? Veja, para o próprio autor da palavra, Deus, pregou a própria palavra de Deus e pregou contra o próprio Deus. É o que fazem, né, as heresias. Pegam a própria palavra, o próprio livro da igreja para pregar contra a igreja. Essa que é a realidade. 2 Pedro, capítulo 1, diz, verso 5, aliás, verso 20, não é? A Bíblia Sagrada não pode ser de interpretação pessoal. É o que fazem os anticristos. Muito bem, meu querido irmão, fica aqui este vídeo, né, dessa última série, Discernimento Bíblico. Deus abençoe você, se inscreva nesse canal, convido mais uma vez a se inscrever e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.